Olá, a Prefeitura de Pouso Alegre publicou o decreto flexibilizando o funcionamento de alguns serviços na cidade. A medida foi tomada após a redução do número de casos registrados na cidade em comparação à semana anterior. Os estabelecimentos do município poderão funcionar apenas com a adoção de medidas estabelecidas no decreto. Além disso, deverá ser adotado o isolamento domiciliar da pessoa que apresentar sintomas respiratórios e das que residam no mesmo endereço que ela. Será obrigatório o uso de máscaras em todos os meios de transportes coletivos, repartições públicas, estabelecimentos comerciais, templos religiosos e demais estabelecimentos fechados em que haja reunião de pessoas. Além disso, fica determinado o isolamento social dos seguintes indivíduos: maiores de 60 anos, gestantes e lactantes de até 6 meses e portadores de doenças respiratórias crônicas. A gratuidade das tarifas de transporte público coletivo aos usuários com mais de 60 anos fica restrita ao período das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Ficam suspensos os seguintes serviços: festas e eventos públicos e privados de qualquer natureza, exposições, congressos, feiras, cinemas, boates, salões de festas, parques de diversão, áreas de recreação, teatros e casas de espetáculos, campos de futebol e quadras poliesportivas. Os estabelecimentos que têm funcionamento permitido deverão respeitar as normas estabelecidas, como o uso obrigatório de máscaras, uma pessoa a cada 4 metros quadrados, disponibilização de álcool em gel 70%, a fixar ainda cartaz com capacidade máxima permitida no local. O funcionamento do comércio varejista está liberado, mas até às 4 horas da tarde. Templos religiosos deverão adotar providências para atender as medidas deste decreto. Atividades presenciais nas escolas públicas e privadas poderão ser retomadas a partir de fevereiro, com observância de requisitos como distanciamento mínimo de 1,5 m entre as carteiras dos estudantes, existência de protocolo sanitário aprovado pela Vigilância Sanitária, manutenção de ensino remoto em caráter complementar ou alternativo. O retorno deve ocorrer gradualmente com a adoção de sistema de revezamento para evitar aglomerações. Restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres apenas poderão funcionar em sistema de entregas ou retirada no balcão sem que haja consumo no local. Salões de beleza, cabeleireiros, clínicas de estética e congêneres somente poderão funcionar com hora marcada. Academias de esportes e atividades físicas deverão cumprir requisitos como funcionar até às 8 horas da noite, manter distanciamento mínimo de 2 metros por pessoa, disponibilizar álcool em gel 70%, respeitar o uso obrigatório de máscaras, autorizar o uso de garrafas de água individuais e proibição de atividades de contato. Clubes devem se restringir à utilização de academias internas, uso de piscinas, quiosques, salões, saunas, parquinhos estão proibidos. Velórios deverão adotar medidas a fim de evitar aglomerações. Fica proibida ainda a aglomeração de pessoas em logradouros e espaços públicos. Secretarias municipais poderão fechar praças e outros espaços. Será assegurado o funcionamento dos seguintes serviços: atividades econômicas de abastecimento, serviços públicos essenciais como abastecimento de água, assistência médica, serviço funerário, coleta de resíduos e transporte coletivo. As polícias militar e civil poderão atuar para assegurar o fiel cumprimento das medidas determinadas neste decreto. O decreto publicado nesta terça-feira passa a vigorar ainda hoje.